muitos desviados querendo criar novas doutrinas baseadas, mescladas com o Evangelho. Paulo chega ao ponto de dizer para os Gálatas: Gálatas, vocês começaram tão bem, estão se aperfeiçoando na carne, vocês começaram a crescer espiritualmente, agora param de crescer espiritualmente e começam a voltar a crescer naquilo que te condenava. É o que ele fala aqui. Não para ouvir besteira não, irmão. Nosso ouvido tem que ser santo. Paulo diz algo que eu acho interessante demais, lógico, tudo que ele fala sempre é muito bom. Em 1 Coríntios capítulo 5, isso não faz isso mesmo. No verso 6, ele diz o seguinte: que um pouco de fermento leveda toda a massa. Observa isso. Quem aqui cozinha, sabe como é que é isso? Me ajudem vocês, cozinheiros. Se eu colocar 1 quilo de farinha, agora eu quero ver, quanto eu boto de fermento? Ninguém sabe fazer um pão nesse lugar, meu Deus? Quantas? Muito bem, eu sabia, minha mulher faz um bocado de pão, sei disso. 50 gramas só. Faz 1 quilo de massa, 50 gramas. Faz levantar. Sabe o que significa isso? Para que a tua vida e a minha vida sejam contaminadas, não precisa de muita coisa. O próprio Jesus em Mateus diz para os apóstolos o seguinte: não se contaminem com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles não ensinam o que é correto. Irmãos, hoje na internet, se você abrir, você vê um monte de homem bonito, arrumado, com palavras interessantes, fazendo 1000 promessas, mas não há embasamento bíblico. Certa vez eu vi um endemoniado, porque só pode ter demônio nome desse? É um que anda com um vestido com um saco, parece um saco de batata, aquele jeitinho. Ele pegou um texto de Josué, que falava sobre Josué, continue firme, né, valente. Ele começou a torcer, até que chegou em dinheiro. Falei, parabéns, você conseguiu torcer a Bíblia tanto, que acabou falando de dinheiro. Apóstolo, não sei o que lá, esqueci o nome do cara, aquele sujeito mesmo. Apóstolo, Jesus querido. Então o que acontece? Nós temos observado então, cuidado com os falatórios que não te levam a lugar nenhum. Tem base bíblica? Ouça. Não tem? Levanta e sai. Eu tenho uma frase, eu tenho entendimento meu desde que eu me converti. Eu penso o seguinte: você fala assim, pastor, vamos falar sobre Bíblia? Eu fico com você 2 horas sentado, irmão. Fico. Se é para você duvidar da Bíblia e fazer gracinha, não fico nem 5 minutos. Eu vou para minha casa que eu ganho mais. Deus nos chamou para ensinar a palavra genuína e perfeita, não para discutir conversa com quem não quer nada. Deus te chamou para ser um canal de bênção, irmão. Seja um canal de bênção. Ensine a palavra, pregue, seja amoroso e Deus vai te usar. E ele continua aqui o texto. Além disso, quer dizer, continua mais coisas ainda. Ele diz o seguinte: a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade e, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Em seguida, ele mostra 2 sujeitos que se desviaram e quiseram abrir sua própria igreja, quiseram abrir seu negócio de qualquer maneira, falando que Jesus não voltaria mais, já tinha voltado, quem foi, quem não foi, ficou. Ele fala, se aparta de gente desse tipo. E ele continua falando aqui nos próximos versos, que numa casa, existem 2, lá no verso 20, que existem 2 tipos de vaso, o vaso de honra e o vaso de desonra. Esses utensílios que havia numa casa, os de prata e ouro principalmente, eram utilizados para que as pessoas se alimentassem. Quando chegasse uma visita, quando fosse comer, chegava lá, vaso de ouro, uma cestinha de prata, que coisa chique na sua casa. Mas quando caía no banheiro, tinha lá um vasinho de barro, tinha lá uma coisinha de madeira, né? Para o cara se ajeitar melhor. Mas o alimento era de prata e de ouro. Aí a pergunta é para mim e para você: que tipo de vaso nós seremos na mão de Deus? Aqui Paulo diz, tem 2 tipos de vaso, o de honra e o de desonra.
Havia um costume na antiguidade, eu acho que até pouco tempo deve existir esse costume ainda, onde as pessoas pegavam vasos, Paulo cita isso em Coríntios, as pessoas enchiam de seus ouros, suas moedas, seus pertences, achava geralmente engraçado que era geralmente uma árvore perto de casa. Era só alguém cavar que a pessoa achava, né? Pegava o vaso, cavava e lá enterrava moedas e pertences preciosos. Esses são os vasos cheios de riqueza, cheios de algo que realmente tinha valor. Agora aqui nos é mostrado 2 tipos de vaso. E se eu falar para você, pastor, mas há um vaso de ouro aqui é um vaso de barro, aqui você está comendo, maravilha, aqui você fala, aí graças a Deus, aliviou tudo lá de cá no vasinho de barro. Se alguém te oferecesse esse vaso aqui para comer, servir de prato, você queria? O que você me diz? Você aceitaria como cheio de alimento um vaso de barro que foi usado para desonra? O que você me diz? Olha o que diz o verso 21 para mim e para você. Esse é o poder de Deus. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra para santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus é o único que é capaz de transformar esterco em algo produtivo. Transformar o que não servia para nada em algo que vai ser uma bênção. Assim era eu e você. No mundo, eu e você éramos um vaso de desonra. Um vaso de fezes, para ser um português muito claro. Eu e você éramos assim. E Deus, pelo seu amor, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e transformados em vaso de honra.